Que bom poder falar com você novamente, poder compartilhar a palavra do Senhor, principalmente com os ensinamentos do apóstolo Paulo, em sua primeira carta, versículo 27, o primeiro capítulo, versículo 27, de uma forma muito especial, a parte B desse versículo 27. Vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O desafio que Paulo lança para nós é, de fato, tomar uma decisão, permanecer firmes, decidir andar firmemente do modo digno do Evangelho. Essa firmeza no Evangelho, com base na dignidade do Evangelho, determinar, estabelecer uma postura, uma forma pela qual nós andamos. Andamos firmes em uma só alma, em um só espírito, batalhando juntamente pela fé evangélica. Observem que Paulo faz esse desafio porque a igreja naquele momento ali estava passando por vários tipos de perseguições, ameaças, e no meio dessas provações e perseguições, alguns cristãos estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo Jesus, a voltar ao antigo estilo de vida que eles viviam quando não conheciam Cristo ainda. Ao invés de seguir a Cristo, de se manterem firmes, inabaláveis, por causa desse Evangelho, fundamentado nesse Evangelho, na dignidade do Evangelho, eles distanciaram de Cristo. Observe que Paulo, em Romanos 12, ele nos ensina isso, do versículo 1 e 2, ele lança esse desafio para nós, para que nós não venhamos nos conformar com esse mundo, mas que nós venhamos transformar pela renovação da nossa mente e não aceitar a forma do mundo. Portanto, muitos cristãos que ali estavam optaram por não permanecerem firmes nesse Evangelho, decidiram não andar com a dignidade desse Evangelho, conforme Paulo nos ensina em sua carta. Então, Paulo vai desafiar a nós, a essa igreja, a cada um de nós, para que nós venhamos permanecer firmes, a manter nessa base de seguir a Deus, de seguir a Cristo, conforme a sua palavra, conforme os seus princípios. Por isso é interessante e é importante que nós venhamos entender e conhecer a dignidade desse Evangelho. Como cristãos, nós precisamos nos posicionar contra os nossos inimigos, de forma que a gente venha combater, se opor aos inimigos que se opõem à igreja, ao corpo de Cristo, a cada um de nós e de variadas formas, de variadas perseguições. Paulo então desafia a cada um de nós a permanecer firmes, inabaláveis, com dignidade ou com a dignidade desse Evangelho. Em outras palavras, é como Paulo, se ele estivesse nos dizendo hoje: não recue, não se afaste de Deus, não se afaste das verdades das Escrituras, não se afaste das verdades do Evangelho. Por quê? Os ataques de Satanás, ele vem contra a igreja e ele vem de formas variadas, mas não somente o nosso inimigo Satanás, mas o próprio curso deste mundo, como Paulo nos ensina em Efésios 2, os nossos próprios pensamentos, os nossos desejos da carne, todas estas formas podem nos distanciar de Deus, podem fazer com que nós não permaneçamos nessa firmeza, nesse caminho da dignidade do Evangelho. Paulo, em 1 Pedro 5,8, ele fala que o diabo está ali ao nosso derredor como adversário, tentando nos tragar, tentando nos destruir. Paulo faz essa exigência, ou estabelece isso como mandamento para eles, porque muitos ali decidiram a não crer mais na Bíblia, a não acreditar na fé, a não professar mais a fé em Cristo. E hoje nós percebemos isso em nossos dias. As pessoas aceitam o liberalismo, o pragmatismo, o relativismo do mundo e acabam se afastando de Deus, se afastando desse Evangelho, se afastando das verdades de Deus.
O liberalismo tem trazido para dentro da igreja, para dentro das nossas famílias, toda a aceitação do pecado, assim como o mundo tem legitimado o pecado. O liberalismo é aquele princípio que faz com que aceitemos tudo, que não haja discriminação, que haja tolerância, né, que não haja desigualdade. E o pragmatismo vem de uma outra forma, né, revestido de outra forma, ensinando ou dizendo ou estabelecendo um mandamento assim: nós devemos usar todas as coisas que funcionam no mundo. Se elas funcionam no mundo, se elas funcionam até mesmo na igreja, por que nós não aplicamos à nossa vida? E nem tudo aquilo que funciona é outorgado pela Bíblia, é autorizado pela Bíblia, é um princípio de louvor, de adoração e de servir a Deus. O relativismo tem feito da palavra de Deus uma palavra qualquer. Não existe verdade absoluta, todo mundo tem a sua própria verdade, todo mundo tem um conceito, todo mundo tem um valor. O que predomina então em liberalismo, em pragmatismo, relativismo acima de tudo, não pode haver discriminação, não pode haver juízo, não pode haver preconceitos. Nós temos que ter tolerância, nós temos que ser mais humanos, mais passivos. E isso tem destruído a igreja, tem contaminado a igreja, tem contaminado famílias, tem levado famílias e muitas igrejas a se distanciarem do Evangelho, da verdade de Deus, da palavra de Deus. Eis a razão porque Paulo exorta: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Ou indo ou estando ausente, eu espero encontrar todos vocês em um só espírito, em uma só alma, lutando pela fé evangélica. A pergunta é: como os cristãos podem se posicionar contra tudo isso? Os cristãos, primeiramente, precisam se manter unidos, firmes. Lembram que Judas diz que ele nos entregou uma fé e nós devemos batalhar por essa fé. Paulo fala em Efésios 4, a partir do primeiro versículo, que nós devemos viver do modo digno da nossa vocação, com toda a longanimidade, com toda a humildade e mansidão, preservando a unidade da fé, a unidade do Espírito, porque há um só Deus, há um só corpo, há um só Espírito. Por isso, ele diz que nós devemos permanecer firmes em um só Espírito, em uma só alma. Ele convoca a igreja a viver nesta unidade. E nós precisamos trabalhar isso também no meio da nossa família, com a nossa família, a unidade da família em uma só fé, a unidade da família em um só Espírito, em um só corpo, em um só Senhor, em um só batismo. A nossa família deve caminhar nas verdades doutrinárias, ela deve permanecer firme e ela não deve se distanciar do Evangelho. Por que Paulo prescreve isso? E nós temos que entender isso, porque uma das maneiras mais que o próprio diabo tem usado é provocar a nossa desunião, é provocar a divisão, tanto no seio da família como no meio da igreja. Filipenses 4:2, Paulo está trabalhando com o problema que há entre Evódia e Síntique. Há um conflito, há uma desunião, há ali uma discórdia entre essas irmãs. Então Paulo vem trabalhando isso conosco, a necessidade de permanecer firmes, de permanecer em um só espírito, de permanecer como uma só alma. E a divisão, o conflito, a contenda, é o meio pelo qual o diabo destrói a família e destrói a igreja. Ele traz conflito e discórdia para que ele possa conquistar, não é, aqueles que distanciam da palavra, aqueles que distanciam do Evangelho, aqueles que distanciam do próprio Deus. Então não podemos permanecer firmes se caminhamos em desacordo, seja na família, seja na igreja. Se não temos essa unidade de alma, essa unidade de corpo, essa unidade de espírito, essa unidade doutrinária, essa unidade de fé, de batalhar por uma única fé, um único evangelho, uma única doutrina, nós então teremos um corpo dividido, e um corpo dividido, ele já está destruído, como Jesus nos ensinou. Qualquer reino dividido, ele será destruído. Paulo está dizendo, nós temos que permanecer firmes,
Foi para isso que o Evangelho nos vocacionou. Nós devemos andar de modo digno dele, manter essa unidade, lutar contra toda divisão no seio da igreja. Paulo, escrevendo Efésios 4, versículo 26 e 27, ele diz que nós podemos irar, contudo nós não devemos dar lugar ao pecado, nós não devemos dar lugar ao diabo. Não deixe que o sol se ponha, sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então observe, raiva e falta de perdão dão a Satanás, aos nossos inimigos, uma grande oportunidade para atacar o corpo, para promover divisão no corpo de Cristo, para promover divisão no meio da família. Nós precisamos considerar esses ensinamentos de Paulo e aplicá-los à nossa vida. Treine a sua família, olhe para a sua igreja, considere essas questões que Paulo tem nos ensinado, principalmente na sua vida enquanto indivíduo. Considerações para a gente pensar. Se nós, como igreja, queremos permanecer firmes, nós precisamos ter a plena consciência de depender totalmente de Deus e depender totalmente do Espírito Santo para nos ensinar esse Evangelho, para nos manter firmes nessa unidade, para que diligentemente nós possamos preservar esta unidade para a glória de Cristo. É por isso que a igreja primitiva ali em Atos capítulo 2 e capítulo 4, ele fala de como o povo andava, de como vivia a igreja primitiva. Eles viviam unidos na perseverança da doutrina, na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações. E o capítulo 4 ele fala a mesma coisa, a partir do versículo 23 e versículo 42, sobre essa unidade. Se alguém tinha necessidade, eles vendiam algumas propriedades e socorriam, não deixava ninguém passar necessidade. Então eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, na oração, eles estavam ali preservando, lutando. Essa é a maneira que Lucas nos ensina de como vivia essa igreja. Quando perseguidos, eles realizavam as reuniões de orações, clamando a Deus para que houvesse unidade na igreja, porque eles entendiam que uma igreja unida, uma igreja perseverante na comunhão, no partir do pão, nas orações e doutrinária, ela é uma igreja triunfante, ela é uma igreja que vence para a glória de Deus. Assim também são verdades que devem ser aplicadas à nossa vida, uma vida de oração, perseverantes na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e para que Deus nos sustente enquanto família, enquanto igreja, para a glória dele. Deus assim nos abençoe sua vida e a minha vida, para que nós possamos permanecer firmes e andar do modo digno do Evangelho. Deus nos conceda graça, Deus nos conceda toda provisão, para que a Ele seja dada toda honra e toda glória. Deus o abençoe. Até mais, fique com Deus.